Salve família, salve tropa, marcha nos progressos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal de reação, meditação, troca de ideia e tudo que é de bom. Fique à vontade, porque a gente tem uma semana toda aí pela frente e já quero dizer que vamos abrir essa semana com quem? Fábio Braza, com uma música dele que não é tão nova assim, né? Que é Pangeia. A galera já pediu aqui no canal, depois me cobraram de novo. Então vamos trazer Pangeia aí pra gente abrir essa semana no melhor estilo, no melhor do rap, você tá ligado? Porque Fábio Braza, assim, é outros 500, né, mano? É um estilo bem próprio dele, assim, bem intelectual de fazer rap. Então vamos ouvir hoje e reagir Pangeia. E claro, você tá aqui pela primeira vez no canal, fique à vontade. Vem, faça parte da nossa comunidade, do nosso recorte histórico, tá? Porque a gente já tem uma família inteira aqui que já tá assistindo esse vídeo e ligado na ideia que a gente vai trocar. Então, depois desse vídeo, você que é novo, dá uma olhada nos nossos conteúdos, principalmente na playlist do Fábio Braza, se você gosta dele, para vocês entenderem a proposta do nosso canal, beleza? Então vamos lá, vamos reagir a essa música e depois voltar para trocar uma ideia. Mas antes, claro, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, sempre contribuindo aqui com opinião, sugestões, crítica, levante pauta, sugira formato de vídeo e também fala da onde você é, deixa aqui, contribua com a gente pra gente trocar uma ideia e pra plataforma entender que a gente se comunica e que a gente se relaciona, beleza? Rapidamente, 3 pedidos. O primeiro, ativa as notificações clicando no sininho para vocês receberem todos os nossos conteúdos, principalmente se surgir live, vídeo extra, para vocês ficarem atentos a tudo que a gente produzir aqui no canal. Segundo pedido, entre no nosso canal no WhatsApp, link na descrição, QR Code na tela, é livre, é totalmente gratuito, entra lá porque é um canal de informação onde que todo domingo à noite eu posto a lista dos vídeos que sairão no decorrer da semana. E 2 desses vídeos, o de quarta e o de sexta, estarão lá o link liberado para vocês assistirem antecipadamente. Ó, é temporário, tá? Então faça parte do nosso canal que eu sempre coloco as informações lá. Terceiro e último, se aparecer o botão hypar, clica para ajudar a impulsionar o nosso conteúdo e o nosso canal também, beleza? Tamo junto, vamos logo lá então reagir Fábio Braza, Pangeia, né? Em 1, 2, 3, foi! Fábio Braza, mano, essa animação é braba. Vamos lá! Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, aula de história, mano. Antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países, somos homens e fomos condenados a ser livres. Condenados a ser livres, olha que doideira. Homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua cadeia, entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemia. Caraca, mano, esse bicho é bravo, velho. Em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo, exato, discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios. O palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Ciando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. Início da divisão, revolução agrícola, com o advento do Estado, Leviatã fascinará. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi macaco e todos nós já fomos um. Será? O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia
e fico sóbrio na imensidão que clareia. Com microscópio dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas linhas de mascar. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vês divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres já conheceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica. Nos afastaram mais que as placas tectônicas. Exato. Quando mudam por se juntava mais vacas que berrantes. Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes e linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. Mentir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos desta linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Não sabemos a nossa origem, estamos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima em pá pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Mano, os caras é bravo, véi. Senta doido. Antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Fala, brasa, bicho brabo. Você tá doido? E é isso, família. E é isso. Demorou, mas chegou aí quem tava pedindo, velho. E é isso, tropa. Vamos lá, vamos trocar uma ideia, beleza? Partiu! E é isso aí, família. O mundo era só uma Pangeia. Pra quem ainda não pegou, Pangeia é um único continente só, tá? Era uma porção de terra onde a gente sabe que os continentes eram conectados. Obviamente, né? Desde criança, antes de eu estudar, antes de saber geografia, eu já olhava pro mapa, eu queria pegar um atlas gigante, né? E recortar pra eu montar, porque eu via que aquilo se encaixava, né? Era uma coisa óbvia. Então, da mesma forma que um dia algumas pessoas viram isso e criaram algumas teorias, se eu não me engano, não sei se foi a partir da década de 10 ou de 30, que aí surge a teoria da deriva continental, porque, obviamente, o continente, a Pangeia, se desprende, se divide em duas e depois foi se repartindo. E isso é história, tá? Então, Pangeia é justamente isso, era quando só tinha uma porção só de terra, tudo era junto. E isso, biblicamente, também não é muito errado, tá? Porque a Bíblia diz que Deus pediu para que surgisse uma porção seca, dando a ideia de uma Pangeia mesmo, tá? E eu acredito que durante alguns eventos catastróficos que existiram na Terra, os continentes se separaram. É claro que eu, Martinelli, sou formado em História, mas não acredito em muita coisa da História, você tá ligado? Lá na faculdade eu falava que eu era o ateu da História.
Eu não acredito que a Terra tem esses milhões e milhares de milhões aí de anos que eles dizem, porque eu sigo mais a perspectiva bíblica. A Bíblia não dá a ideia de que a Terra tem milhões e milhões de anos. Mas o que é interessante nessa música é o seguinte, eles estão falando de divisão. Eles estão falando não só que a Pangeia deixou de ser Pangeia para virar continentes, e não foi apenas uma separação, uma deriva continental, uma separação natural, mas foi uma separação entre as relações humanas. Foi uma separação de interesse, foi uma separação de vontades. E isso é totalmente bíblico, tá? É totalmente bíblico porque, na verdade, a vontade de Deus era que o mundo fosse povoado. Diante da Bíblia, Adão e Eva pecam no jardim, mas antes disso, Deus já havia decretado que a terra fosse inteiramente povoada. E quando eles pecam e saem do jardim, eles começam, a povoar a terra, como nós sabemos, e nisso a criação de Deus foi afetada pelo pecado. A criação estava totalmente afetada. Com isso, os interesses humanos também foram afetados. Eu queria fazer uma ressalva aqui, que ele fala, Adão já foi macaco e todos nós já fomos dando a ideia de um ancestral comum, que é uma ideia da evolução. Porém, Darwin não diz que o homem veio do macaco, mas diz que a natureza, os seres vivos, tem um ancestral comum, e houve um elo que se perdeu aí, que a gente não sabe quem é o ponto de partida. Mas, mais uma vez, biblicamente eu não acredito que tudo surgiu de um. Eu acredito que a humanidade veio de Adão e de Eva, tá? Porque é minha perspectiva bíblica, eu sou cristão, ora. Se os animais evoluíram, se desenvolveram, seleção natural, isso é totalmente provável, mas é improvável que eu sair da mesma fonte que uma galinha, você tá ligado? Mas voltando aqui, então os nossos interesses foram afetados. Então o desejo de Deus era que o povo povoasse a terra, a humanidade povoasse a terra. E nós vemos o interesse da humanidade se juntando para fazer maldade, porque o pecado afetou a criação, o pecado afetou os nossos desejos e as nossas vontades. Com isso, surgem os interesses próprios. Tem um evento na Bíblia chamado Torre de Babel, que muitos conhecem, porque o povo não queria se espalhar, eles queriam estar junto. E com isso, eles estavam contra a vontade de Deus. Então, quando o povo se divide, acontece tudo isso que foi cantado. O povo era nômade, as pessoas viveram como nômades e foram se espalhando. Tem muitas teorias como a humanidade chegou na América, foi Estreito de Bering, foi através de embarcações, porque muitas coisas da história são mistérios, você tá ligado? Nós não sabemos exatamente, existem teorias, existem estudos, mas não tem como bater o martelo de forma concreta. Então, com isso, as pessoas deixaram de ser nômades, começaram a se estabelecer em lugares, criaram tribos, comunidades, de comunidades foram criando os interesses, esses interesses foram crescendo e começaram a nascer sociedades, cidades, impérios, reinos. Aí, como dizem, que as pessoas se tornaram reis e assim a sociedade se caminhou. Porém, eu gosto dessa música é quando ele diz que as linhas imaginárias nos tornam imigrantes, Aquilo que era de tudo e de todos se tornaram reservado, porque pessoas se apossaram, pessoas se apropriaram de poder, de interesses, de lugares, e tudo começou a se desenvolver como nós conhecemos hoje em dia. E com isso, guerras surgem, interesses surgem, preconceitos, desigualdades, guerras, fome, segregações, porque os nossos interesses se dividiram, os nossos interesses se rivalizam agora. Então o problema é que a humanidade se tornou uma pangeia social, vamos dizer assim, porque estamos totalmente divididos por interesses, e esses interesses muitas das vezes, ou quiçá a maioria das vezes, são interesses próprios individuais que nos dividem de forma negativa. Isso é muito interessante porque quando Jesus veio à Terra, ele faz o trabalho de tentar nos reatar, tentar mostrar que nós devemos amar o próximo, até os inimigos, porque o certo não era pra gente estar dividido, era pra gente estar unido. Divididos de forma regionais, ok, tudo bem, porque é o plano de Deus que a terra fosse povoada, mas nós nos dividimos em interesse, porque a humanidade, além de romper com Deus, a gente rompeu com o nosso próximo. Por isso que as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas se dividem, destroem, e é isso, o problema de tudo. As placas tectônicas dividiram o continente.
beleza? E nós temos as nossas placas tectônicas sociais e de interesse que nos dividem cada vez mais. E antes tudo era uma pangeia, tudo era junto. Aparentemente havia um interesse só, mas na verdade a humanidade, afetada pelo pecado, não caminha com o mesmo interesse, né? A humanidade caminha em direção à destruição, porque nós estamos corrompidos pelo mal. E como ele falou, nós fomos condenados a ser livres. Livre, vamos dizer assim, de forma social, mas livre, como eu acredito espiritualmente, só existe essa liberdade em Cristo Jesus, porque na verdade somos escravos. Na verdade a humanidade é escrava do diabo e do pecado, porque no Éden, no jardim do Éden, caímos. Eu sei que muitas pessoas não gostam que eu falo muito de espiritualidade, mas é a minha fé, a minha crença, o meu existir é isso, você tá ligado? Então não tem como eu não associar isso a o que eu acredito, ao que a minha vida toda eu sigo, você tá ligado? Porque eu acredito nisso, que isso seja a verdade absoluta. Deus, Cristo é a verdade absoluta. E pra mim não existe relatividade da verdade que é Cristo. Então sim, o mundo já foi uma pangeia. Sim, um dia a gente tinha um interesse só, mas fomos divididos pelos nossos preconceitos, as nossas segregações, as nossas divisões, os nossos ódios. E claro, Jesus Cristo ele veio para reatar isso. Veio nos conectar de novo com Deus e um com os outros, para que um dia sim a gente volte a esse status zero, né? A essa postura zero de ter tudo em comum, mas isso só no futuro, que a gente acredita que esteja próximo, né? E esse futuro é na cidade de Deus, com Deus, né? Quando a gente morar juntamente com Deus, e ali todos os interesses serão o mesmo e todos viverão em paz e harmonia. E é isso, galera. Estamos divididos, mas Jesus Cristo nos ensinou a sermos unidos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, sempre deixando opiniões, sugestões e dicas aqui também nos comentários, tá bom? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e marcha nos progressos!